Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Esclareço que nos fala aqui do canal Inacreditável História. Tudo bem com vocês, galera? Bom, na nossa videoaula de hoje a gente vai estar abordando aí três assuntos bem interessantes, né, da nossa história contemporânea. Tá? A gente vai estar falando sobre Segunda Guerra Mundial, nazismo e fascismo. Tá? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa videoaula de hoje, mas não se esqueça, você que está vendo esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha, dê aquela força para a gente, ok galera? Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje, nazismo, Segunda Guerra e fascismo. Salve galera, estamos de volta. Como eu falei logo na introdução, a gente vai estar abordando quais temas? Segunda Guerra Mundial, nazismo e fascismo. Tá? Bom galera, vamos começar pela Segunda Guerra Mundial. Tá? Basicamente é o seguinte, ela foi um conflito de escala global, tá? Que envolveu aí todos os países do mundo, né? E ela desenvolveu-se por 6 anos. Tá? Ela se estende de 1935 1939 a 1945. Tá? Esse aqui é o período, né, mais ou menos aí 6 anos, né, que ocorreu a guerra. Tá? E como ela foi de ordem global, de escala global, né, a gente caracteriza ela, né, onde todos os recursos mobilizados, tá, são diretamente ligados para a guerra. Ou seja, todo o investimento é feito, né, em cima disso. Então, basicamente, Segunda Guerra, qual que é o período? 1939 a 1945. Tá? Como ela se estende por 6 anos, né, estima-se mais ou menos aí, né, que mais ou menos 60 milhões morreram nessa guerra. Né? E o conflito, né, assim como na Primeira Guerra Mundial, ela tem um estopim. Qual que é o estopim da guerra? O que ocorre? Né? Qual que é a fagulhazinha ali que se acende para eclodir essa Segunda Guerra Mundial? A invasão, né, na Polônia pelos alemães. Né? Isso vai ocorrer em 1º de setembro de 1939. Tá? E os grupos que se enfrentaram ali eram basicamente os aliados, tá? Que você tinha lá Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Vou colocar aqui embaixo. Esses eram os aliados. Do outro lado, aqui, você tinha o eixo. O eixo era Alemanha, Itália e o Japão. Tá? Esses eram, né, os principais, tá? Digamos assim, esses eram os principais aí envolvidos na guerra. Tá? Aliados: Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, eixo Alemanha, Itália e Japão. Só que o que acontece, meus alunos? Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que contextualizar, a gente tem que entender todo esse processo aqui. Tá? Por que ocorreu a Segunda Guerra Mundial? Obviamente por causa que teve a Primeira, é bem óbvio. Só que o que acontece?
né? Como, principalmente, vou pegar aqui, ó, a Alemanha, tá? Eu quero pegar a Alemanha como nosso foco da nossa videoaula de hoje. A Alemanha, ela sai muito fragilizada, né, no pós-Primeira Guerra Mundial. Né? E a gente tem esse intervalo de tempo de 1918 até chegarmos em 1935, né, para a própria Alemanha ela formalizar uma ideia, uma ideologia, um sistema. Como a Alemanha ela foi duramente penalizada pela Primeira Guerra Mundial, sendo considerada a principal culpada dos acontecimentos, né, ela vai ter ali um sentimento de ódio. A gente nunca pode esquecer disso, é o sentimento de ódio. E esse sentimento de ódio, ele interage com o quê? Com uma ideologia. Com essa ideologia aqui. Essa ideologia nazista. Porque o nazismo nada mais é do que uma ideia. Né? Uma ideia que foi fundamentada no quê? Num discurso de ódio. Ódio a quem? A todos aqueles que não eram alemães puros, que eles consideravam ser arianos. Né? Então o nazismo ele parte de uma premissa, né, que para ser alemão eles têm que ser puros, têm que ser arianos. Tudo que não era considerado por eles, principalmente ligados ao movimento nazista, eram impuros, então vamos eliminar todos. Esse era o discurso de ódio pregado. Tá? Até para vocês terem uma ideia de todo esse contexto, de toda essa ideologia, tanto nazista quanto fascista, né? É muito comum a gente ouvir dizer, né, esses termos hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, onde fala aí nazismo, né, fascismo, essas ideias, tal, essas doutrinas. Né? O discurso pregado era o seguinte: eliminar todos aqueles, né, que não fossem puros. Então vamos lá: ódio aos judeus, a negros, homossexuais e por aí vai. Então, basicamente, o que é o nazismo? Né? É uma ideologia de cunho de extrema direita, tá, ligada a um partido político que pregava a ideia de uma soberania. E a gente remonta lá na Primeira Guerra Mundial, né, qual que era o intuito da Primeira Guerra Mundial? Se tornar-se uma nação poderosa. A Segunda Guerra Mundial ela vai abordar esse mesmo intuito, né, de ter uma nação poderosa. Eu faço uma brincadeira como se fosse o Pink e o Cérebro. Sabe aquele desenho Pink e o Cérebro? Vamos dominar o mundo. É basicamente aquilo. Só que toda guerra, né, por si só, ela nada mais é do que um jogo de estratégia. É como você pegar aquele jogo de tabuleiro War, né, e você fazer uma estratégia para quê? Para conquistar o mundo. Tá? Essa é a ideia. Tanto o nazismo quanto o fascismo. O nazismo ele ocorre na Alemanha e o fascismo ele ocorre na Itália. Ambos, né, com seus líderes. O nazismo, né, o seu líder principal é Adolf Hitler, né, e o fascismo, né, era pregado por Benito Mussolini lá na Itália. Bom, meus alunos, até agora a gente está só contextualizando. Né? A gente está entendendo o que foi Segunda Guerra Mundial, o que foi nazismo, o que foi fascismo, quem eram os países. Né? Só que a gente tem que entender, a gente tem que... Quais foram as causas? O que resultou tudo isso? Certo? Por quê? Né? Qual que foi a postura? Né? Então a gente vai entender agora. Bom, a Segunda Guerra Mundial ela teve como grande causa dois fatores: o expansionismo das suas terras e também o militarismo, tá? Principalmente da Alemanha nazista. A postura que a Alemanha ela adota, ela refletia diretamente nessa ideia de nazismo, que havia alcançado o poder em 1933. Tá? Só que a ação dos nazistas resultava em grande parte, né, na insatisfação
de uma parte radical da sociedade alemã. Baseado em quê? Naquele desfecho da Primeira Guerra Mundial, onde que a Alemanha, principalmente os mais radicais, se sentiram traídos, né? Se sentiram humilhados e desprezados, né? Só que o que acontece? Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade, principalmente na sociedade alemã, né? Que a derrota lá na Primeira Guerra Mundial ela havia sido injusta, né? Somado a isso, né, havia também a grande humilhação que a Alemanha ela passou com o Tratado de Versalhes, né? Esse acordo, né, que a gente estudou lá na Primeira Guerra Mundial, proibia que a Alemanha tivesse navios, tanques de guerra, aviões, né? Limitou a quantidade do seu exército, tal, né? E obrigou, sem mais ainda, a pagar uma indenização altíssima, né, e entregar todas as suas colônias lá naquela época. Só que o que acontece, meus alunos? A Segunda Guerra Mundial, a gente pode dividir ela por fases, né? Mas o que acontece? Vamos voltar um pouquinho onde eu falava das fases da guerra. O que acontece? Né? Basicamente, né, é aquela mesma postura que a gente teve na Primeira Guerra Mundial, né, que a França vem com um sentimento de revanchismo, né? Só que agora, na Segunda Guerra Mundial, quem vem com esse sentimento de revanchismo é a Alemanha, né? Porque ela se sentiu-se humilhada. Tá? Ah, mas é muito fácil, professor, você falar, vamos declarar guerra ao mundo, né? Bom, cada um com as suas particularidades. O que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial é o seguinte, tá? Eles se sentiram traídos, se sentiram lesados, e chega uma pessoa com um belo discurso, uma bela postura, chega assim, né? Aquela coisa de militar mesmo, né? E vai pregar uma ideia, vai plantar na cabeça da população, vai disseminar, né, na cabeça da população que eles têm que se reerguer, que para eles se reerguer, eles têm que declarar guerra a todos aqueles que fizeram com que a Alemanha pagasse por tudo aquilo. Só que, basicamente, você não faz uma guerra sozinho, você precisa ter aí países, né, que adotem a mesma postura, que eles tenham, como fala assim, a mesma transmissão de pensamentos, né? Eles tenham partícula, né, ali de uma mesma ideia, né? Eles confabulam, né, e pensam da mesma maneira. Só que o que acontece? A gente tem um intervalo, a gente tem um hiato de tempo da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial. Só que nesse intervalo de tempo, a gente tem uma grave crise econômica que ocorre no mundo, que afeta o mundo inteiro, que é a crise de 1929 nos Estados Unidos. Uma crise que acontece nos Estados Unidos, ela vai afetar o mundo inteiro, principalmente a Alemanha, porque a Alemanha já estava fragilizada, né, lá no início dos anos 20, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Aí chega, você tem uma crise econômica global que vai fragilizar ainda mais aquele país e aquele sistema. Aí você tem um revolucionário, chega uma pessoa que fala muito bem e prega esse discurso de ódio, porque nada mais é o nazismo e o fascismo, é um discurso de ódio. É você disseminar tudo aquilo que você está aqui guardado de ódio e descontar no outro, como se todo o resto do mundo tivesse culpa. Só que não é basicamente isso. Você não pode disseminar todo esse ódio, né, em função de você ter perdido uma guerra. Tá? Bom, como eu disse até agora há pouco, a Segunda Guerra Mundial ela pode ser dividida em 3 fases. Primeiro, a supremacia do eixo. Até então, os países aliados não esperavam que houvesse uma Segunda Guerra Mundial. Eles não estavam esperando por isso. Tinham acabado de passar uma crise econômica em 1929. Né? A Rússia, que a União Soviética,
ela tinha passado por todo um sistema revolucionário, né? Ela passa lá pela Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, né? Onde funda lá, fragmenta a ideia do socialismo, da sociedade coletiva, da distribuição de renda. Então ela está ali no paz e amor e tal, né? A França está ali na dela, sossegada, a Inglaterra também, os Estados Unidos estão ali se reerguendo, né? Por causa da crise mundial, crise econômica e tal. Só que aí vem a Segunda Guerra Mundial. Então a gente divide ela em 3 fases. A primeira é a supremacia do eixo, né? Que nessa fase ficou muito notório, né, a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Como eu disse, os países aliados eles não estavam esperando a guerra, então foi meio pego de surpresa. Tá? Então ali, a Alemanha, principalmente as tropas alemãs, quando elas conquistam vários territórios, né, na Ásia, né, lá você tem os japoneses também conquistando territórios, né, que eram até dominados por franceses, holandeses, ingleses, né? Então você tem ali esse primeiro momento da guerra, que vai de 1939 a 1941. Tá? Passado esse primeiro momento, a gente vai ter o equilíbrio de forças. Ou seja, a guerra, né, de um lado, você tem a soberania, a supremacia do eixo dos alemães, dos italianos e japoneses, né? E aqui do outro lado os aliados completamente fragilizados. Né? Quando você tem um equilíbrio dessas forças, né, praticamente que o jogo começa a virar, pois os aliados conseguem se recuperar, se reerguer na guerra. Como eu disse no início, né, a guerra é um jogo de estratégia. Tá? Só que tanto na Ásia quanto na Europa, quando as forças ali se equilibraram com os alemães, essa fase ela ficou marcada por uma indefinição, ou seja, quem que vai ganhar a guerra? Né? Quem vai ganhar a guerra? Guerra durou 6 anos. Né? Então assim, você tem que ter muitos recursos financeiros, você tem que ter inúmeros soldados, você tem que ter armamento, né? E armamento ele tem que ser pesado, diferentemente do que a gente teve na Primeira Guerra Mundial, que o combate ele era mais corpo a corpo, né, marcado pelas trincheiras e tal. Na Segunda Guerra Mundial é mais a estratégia. Eu tenho que atacar aqui, eu tenho que atacar aqui. Então é muito minucioso, né, a estratégia voltada, né, na Segunda Guerra Mundial. Eu reforço a ideia que a Segunda Guerra Mundial, né, era marcada por essa ideia de estratégia. Tá? Só que a terceira fase da guerra, que se estende para o finalzinho, né, de 44 a 45, o eixo nessa fase ele já estava em declínio, já estava em decadência, já começa a perder força. Por quê? A Itália ela vai ser invadida. A Itália sendo invadida, o que vai acontecer com o líder do movimento ideológico fascista? Ele vai ser deposto. Então já perde por suas forças. Depois que os alemães, né, depois que os italianos perdem isso, os alemães e japoneses começaram a ser aí derrotados facilmente, né, pelos aliados. Só que, e aí o que acontece? Ambos os países eles vão entrar em colapso. Eles não vão conseguir ali, né, se reestruturar novamente para combater na guerra. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Na primeira parte da guerra, né, os alemães conquistaram lá. Nossa, falei igual alemão, conquistaram lá. Então os alemães, né, na sua primeira fase, o que eles vão conquistar? Quais são os territórios que eles vão conquistar? Vão conquistar a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia, Grécia. Tá? E nesse período, todas as conquistas elas aconteciam numa velocidade muito rápida. Né? Com as forças alemãs passando a dominar grande parte, né, do continente europeu. Foi aquilo que eu disse lá na primeira fase. Né? A supremacia do eixo, principalmente dos alemães. Só que lá depois, né, em 41, quando a Alemanha parecia invencível, que vai ter o equilíbrio, né,
das forças ali, os alemães organizavam o seu plano mais ousado. Qual que era o plano mais ousado? Se a gente falou que a Segunda Guerra Mundial era marcada pela questão do expansionismo, da conquista de território, lembra que a Alemanha tinha conquistado a Polônia, Dinamarca, Noruega, França, Holanda, Bélgica, Iugoslávia e Grécia? Qual que era o intuito? Conquistar o maior país ali do bloco, né, europeu asiático. Qual que é o maior país? A União Soviética. Então a Alemanha pôs em prática um plano muito ousado. Esse plano ousado era chamado de Operação Barbarossa. Tá? E essa operação ela consistia no quê? Em os alemães invadir, né, ali a União Soviética. E essa operação ela ficou travada, né, principalmente numa das mais sangrentas batalhas de todas que tivemos ali na Segunda Guerra Mundial, que é a Batalha de Stalingrado, né? Que ela foi uma batalha que durou um ano, de 1942 a 1943, né? Porque a ideia dos alemães era que eles dominassem todo o território soviético. Tá? Então os alemães eles já tinham conquistado ali, dentro do território soviético, os países bálticos, Ucrânia e a Bielorrússia. Só que na Batalha de Stalingrado, né, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada. Já tinham se equilibrado as forças, aí os aliados começam, né, a reverter todo aquele jogo. Por quê? O erro do exército alemão, né, o erro do exército alemão foi continuar com a guerra, né, no inverno. Porque o inverno na União Soviética ele é muito rigoroso. Né? E os alemães eles não estão acostumados com o inverno soviético. Vocês vão imaginar aí, menos 15 graus. Imagina como que os alemães iriam ter forças para combater. Sabe? Então qual foi a estratégia? Olha lá, a palavra estratégia ela volta de novo. Qual foi a estratégia dos soviéticos? Vamos recuar. Vamos recuar. Com isso, né, o que os alemães pensaram? Eles estão se entregando. Então vamos à frente. Só que aquela ideia de conquistar é tão grande, é tão forte, né, que os alemães acham que eles estão por cima, quando na verdade eles estão perdendo. Né? Por que eles estão perdendo? O que acontece? Basicamente, entregar de bandeja para você contra-golpear. Foi isso que os soviéticos fizeram. Vamos dar espaço, eles vão vir, eles não vão dar conta do inverno rigoroso e a gente contra-golpeia. Foi isso, exatamente isso que aconteceu. Quando já o exército alemão, ali naquele frio absoluto, na União Soviética, não tinha mais forças para lutar, os soviéticos foram com tudo e conseguiram, né, derrotar o exército alemão, né, lá na Batalha de Stalingrado. Bom, porém, entretanto, todavia, contudo, né, em 1944 é a derradeira. Né, é a derradeira marcada pelo dia D, vamos falar assim. É o dia que fica marcado a reconquista da França. Tá? O dia D, né, ela contou aí com mais ou menos 150 mil soldados, né, que desembarcaram na Normandia, nas praias da Normandia aí, né? E aqui o que acontece? Você tem 150 mil homens, tanque anfíbio que anda por cima da água. Então pegou ali os países do eixo de surpresa. Né? Pega os países do eixo de surpresa. Só que esse não é o fim da guerra não, gente. Caramba. Eu ainda não falei do principal. Eu só falei até agora dos países aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Só que eu falei mais da União Soviética, da França e da Inglaterra, Alemanha e Itália. Eu não falei do Japão e não falei de Estados Unidos. Até porque nesse momento, como na Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos estão ali, tranquilo, tal. Só que o Japão, ele quis travar uma guerra à parte. Né?
Voltando um pouquinho na história, antes da guerra, em 1937, né, foi iniciada a Guerra do Japão contra a China. E em 1940, os japoneses invadiram a Indochina francesa. E aí a gente já está falando da Segunda Guerra Mundial. Só que o que acontece? Além dos japoneses invadirem a Indochina, eles não contentes, eles resolveram atacar uma base dos Estados Unidos, né, onde os Estados Unidos não esperavam realmente, os Estados Unidos não tinham conhecimento disso. Tanto é que vários filmes até foram retratados, né, vários filmes falaram sobre esse ataque, né, que é o ataque do Japão na base norte-americana de Pearl Harbor. Tem o filme Pearl Harbor, né? Tem vários filmes aí, né? Mas o Pearl Harbor ele é bem específico, quando ele vai contar justamente durante a Segunda Guerra Mundial, né, o ataque japonês nos Estados Unidos. Tá? O ataque em Pearl Harbor ele acontece assim. A guerra acontece no Pacífico, para quem não sabe, né? A base de Pearl Harbor ela fica na sua ilha, no Havaí, né? E de frente com tudo isso que acontece, os Estados Unidos é como você vai atacar um gigante adormecido. O que acontece quando você ataca um gigante adormecido? Ele se enfurece. E quando ele se enfurece, sai de baixo que lá vem tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. Foi o que aconteceu. Foi tiro, porrada e bomba. Né? Depois que o Japão destrói toda a base localizada em Pearl Harbor, né, os Estados Unidos se sentem na necessidade de retaliação ou de vingança, digamos assim, né? Ou vamos falar assim, vamos contra-atacar. Esse é o passo derradeiro para a gente colocar o fim da guerra, né? E há um embate bastante polêmico até nessa questão das bombas atômicas, porque os Estados Unidos ele vai vir com tudo. Ele vai vir com tudo. Né? Ele vai distribuir, igual eu falei, tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. Né? Era necessário? É uma pergunta que eu lanço para vocês. Era necessário o ataque de bomba atômica em território japonês? Há aí questão ética, né, por trás disso. Né? Porque tem alguns historiadores que defendem a hipótese de que o lançamento foi apenas uma demonstração de força dos americanos perante os japoneses. Ou seja, algo que foi totalmente desnecessário, tendo em vista, né, da situação em que o Japão se encontrava naquele momento. Afinal, a guerra ali já estava para se acabar. Então, por outro lado, existem aqueles também que o lançamento foi justificado. Por quê? Dentro daquele cenário, dentro daquele contexto, né, o Japão negava-se a se render na guerra. Né? Então, a invasão dos Estados Unidos, né, na principal ilha do Japão, que custaria a vida de milhares de soldados, né, foi algo que seria justificado, né, como uma ferramenta de você forçar o fim da guerra. Ou seja, ou acaba a guerra na ideia dos Estados Unidos e na ideia dos outros países também. Ou acaba a guerra, ou a gente vai distribuir bomba ali para o resto de todos. Né? Vamos acabar com tudo. Então esse era o pensamento. Né? Só que o que acontece? O fim da guerra estava próximo. Né? E a batalha final, né, vamos falar assim, no cenário da guerra, foi travada em Berlim, capital alemã, né, onde foi organizada uma resistência dos nazistas. Né, numa situação tão desesperadora que tropas compostas até por velhos e crianças, né, com a tentativa de você resistir até o último momento. A tentativa de você resistir até o último momento. Né. Então, o ataque em Berlim ele foi realizado pelos soviéticos e logo após por tropas do Exército Vermelho
entrarem no parlamento alemão. Dizem que Hitler e sua esposa cometeram suicídio. Dizem. Não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo porque até hoje não encontraram o corpo de Hitler. Há há umas teorias aí da conspiração que fala que Hitler foi para a Argentina, veio aqui, né, para a América do Sul, na Argentina, até porque tinha um plano ali do expansionismo, né, da questão nazista pelo mundo afora, né. Naquela época a Argentina ali tinha até um plano também, né, junto com os nazistas, de se expandir essa ideia, né. Então, mas assim, é um contexto bastante, como eu posso falar assim, um contexto muito, vou buscar a palavra aqui, é um contexto interessante. E se vocês pararem para pensar, até agora eu não citei o Brasil nessa Segunda Guerra Mundial. Por que eu não citei o Brasil até agora? Porque o Brasil, ele estava em cima do muro durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, nesse período, né, da Segunda Guerra Mundial, ele é marcado por um governo de extrema-direita, um governo ditatorial. Quando a gente for lá ver a história do Brasil, na nossa videoaula, eu vou estar falando de um cara específico, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um extremista de direita. Ao mesmo tempo que ele era extremista de direita, ele era nacionalista. Então ele tinha grande tendência a ser um Hitler brasileiro. Né? Só que assim, eu costumo dizer que Getúlio Vargas, ou você ama ou você odeia. Não tem um meio termo. Ou você ama ou você odeia. Só que chega um determinado momento ali da guerra, né, que o Brasil tem que tomar um partido. Para que lado que eu vou? Eu vou para o lado dos aliados ou eu vou para o lado do eixo? Eu tenho que dar um rumo aí para a minha vida. Né? Bom, contudo, né, o Brasil parte para o lado dos aliados, até por uma forte pressão financeira, porque a Alemanha já não tinha mais dinheiro ali, até para incentivar, né, a questão da guerra. Então, o Brasil estava partindo ali para o lado dos aliados, né, vai lutar, né, com tropa diretamente, né, até quando a Itália, né, o exército brasileiro, a força expedicionária brasileira, né, vai numa batalha na Itália, onde o Brasil ganha essa batalha. Né? Até tem um filme que eu gosto até de recomendar, chama Estrada 47, que retrata esse pedaço aí, né, a trajetória do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Né? Então tinha todo esse contexto envolvido. Né? E, né, a questão que a gente falou do fim da Segunda Guerra Mundial, ele é basicamente marcado lá quando os Estados Unidos, né, atacam o Japão com as bombas atômicas, né, a rendição japonesa em 1945, né, se rende. Então, resumo da ópera: acabou a guerra. Acabou? Não. O que vai acontecer? Qual o cenário que a gente vai viver no pós-Segunda Guerra Mundial? É isso que é importante a gente entender. É importante a gente entender o quê? O que foi a Segunda Guerra, o que foi o nazismo e o que foi o fascismo. Quem foram os países que guerrearam, né? O Brasil vai entrar aqui, né? Depois, vou pôr até um asterisco aqui, né? Depois de ficar em cima do muro. Só que ao mesmo tempo, né, meus alunos, e agora? O que vai acontecer com o fim da guerra?
Qual que é a iminência da gente ter uma terceira guerra mundial? Tudo pode acontecer, a gente não tinha ideia que poderia acontecer a segunda, né? Então, o que pode acontecer? Bom, entretanto, né, os países ganhadores ali, Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, né, eles resolvem montar uma organização. Essa organização, ela seria com o cunho, né, de precaver o mundo de uma possível guerra mundial, né? Bom, eu estou falando do quê? Estou falando da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU, ela basicamente, ela conta, hoje, atualmente, com mais de 180 países, né? Mas, desses 180 países, né, o que delimita aí a gente reduzir para 5, né, o Conselho de Segurança da ONU. É um conselho permanente, conselho vitalício, né, onde que esse conselho vai ter poder de veto. Esse conselho ele tem 5 países: Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra e a China, né? Esse poder de veto fica distribuído entre esses 5 países que são o Conselho Permanente, ou seja, o Conselho Vitalício. Só que o Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países, ou seja, os 5 vitalícios, mais 10 que a cada período de tempo ele é renovado, né? O Brasil, inclusive, já fez parte do Conselho, faz parte do Conselho de Segurança da ONU, só que não tem direito a veto, ou não tem direito ao voto. Só que o que acontece no fim da Segunda Guerra Mundial? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, criada a ONU, a Alemanha, a partir desse momento, melhor, não a Alemanha, o mundo ele se divide. O mundo ele se divide em 2. Né? Aí a gente vai ter aí, né, um negócio que a gente chama, tanto na história quanto na geopolítica, né, uma vertente aí da geografia, né, um mundo bipolar. Não é que é um mundo assim doido, uma hora está bem, outra hora está mal. Não. É um mundo onde você vai ter duas potências que surgem eminente à Segunda Guerra Mundial. Né? O mundo ele fica dividido em 2. Ele fica dividido em 2 blocos. Tá? O bloco do capitalismo e o bloco do socialismo. Tá? Então, a partir desse exato momento, com o fim da guerra, em 1945, a própria Alemanha ela sofre com isso. É o retrato claro da divisão do mundo, né? Dessa questão do mundo bipolar. Né? O mundo dividido em dois novos regimes. Eu não diria regime, mas eu diria novas ideias. Né? O capitalismo do lado ali dos norte-americanos, né? E o socialismo do lado dos soviéticos. Tá? Só que esse tema eu vou deixar para a próxima aula, que a gente vai estar falando sobre Guerra Fria. Né? Para finalizar, então, Segunda Guerra Mundial, resumão do tiro aqui, 1939 a 1945, ideias nazistas e fascistas, ligados a partidos de extrema direita, de cunho ideológico, com o discurso da questão de você pregar o ódio, disseminação de pessoas, né? A questão que entra também muito em cima disso, a questão do holocausto, da tortura, né? Todos esses fatores, né, são culminantes para essa ideia, né? Período de 39 a 45, né? 60 milhões de pessoas mais ou menos que morreram, né? E os países, né, que fizeram parte ali: Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, o Brasil com um asteriscozinho aqui, né? E no eixo Alemanha, Itália, Japão, né, que fazem parte dessa ideia aí. Bom, basicamente é isso, galera. Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo,
né? Então, basicamente é isso. Fala galera, estou de volta aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, aí falando sobre Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo, né? Eu gosto até de recomendar, quando eu falo sobre esse tema, né, filmes para vocês entenderem, né, toda a perspectiva de guerra, né? Posso citar vários aí que falam, tem o próprio Pearl Harbor, que eu citei aqui no vídeo, você tem A Lista de Schindler, né? Você tem Menino no Pijama Listrado, né? Você tem Resgate do Soldado Ryan, né? O próprio Pearl Harbor que eu falei, aquele brasileiro filme chamado A Estrada 47. Então aí, se vocês quiserem entender mais, né, de uma forma até mais descontraída aí, né, vendo um filme aí, né, aproveitando que a gente está nessa época de quarentena aí, né, esses filmes aí vão dar bastante embasamento para vocês estarem entendendo, né, as questões de Segunda Guerra Mundial, né, nazismo, fascismo, né, então dá para a gente entender bastante. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo e dá aquela força para a gente. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, que é muito importante para eu, professor, ver que vocês estão acompanhando, né? E qualquer dúvida, né, já sabe onde a gente se encontrar, tá? Então, um forte abraço, galera, e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até mais!